O restaurante estava mergulhado em um silêncio elegante. As luzes douradas pendiam do teto como estrelas congeladas, refletindo nas taças de cristal e nos talheres de prata. Ao fundo, o som suave de um piano preenchia o ar com uma melodia quase triste. Ali era o tipo de lugar onde apenas os mais ricos e poderosos se sentiam à vontade. Em um canto reservado, quase escondido atrás de uma cortina de orquídeas brancas, estava Leonardo Cortez, um homem cuja fortuna fazia manchetes e cuja solidão ninguém jamais ousava comentar. Ele usava um terno sob medida, o relógio caríssimo. Em seu pulso refletia o brilho da luz, como se fosse ouro líquido. Mas apesar de toda a pompa, seu olhar estava distante, fixo no prato à sua frente. Era um filé mignon perfeitamente preparado, acompanhado de legumes no ponto certo e batatas cremosas. O aroma era irresistível para qualquer pessoa, menos para ele. Leonardo não sentia fome. Na verdade, não sentia quase nada há anos. Desde o acidente que tirou dele a esposa e a filha pequena, sua vida se tornara uma rotina fria e automática. Acordar, trabalhar, acumular mais dinheiro e voltar para casa apenas para encarar o vazio. Ele suspirou pesado, ergueu a taça de vinho e a girou lentamente. O líquido rubi refletia a luz de uma vela próxima. Mas antes que pudesse levar a taça aos lábios, uma voz suave o interrompeu. Senhor, posso levar o que o senhor não vai comer? Leonardo ergueu os olhos, surpreso. Não estava acostumado a ser interrompido, e com certeza não naquele lugar. O hálado da mesa, uma jovem encarava com um olhar calmo, mas carregado de algo que ele não conseguiu definir de imediato. Ela não parecia ter mais de 20 anos. O cabelo, loiro e preso em um coque improvisado, estava bagunçado, e algumas mecas escapavam, caindo sobre o rosto cansado. O casaco fino que usava parecia incapaz de protegê-la do frio que começava a dominar a noite. Nos braços dela, um bebê de poucos meses estava enrolado em um cobertor gasto. Os olhinhos curiosos da criança estavam fixos no prato intocado de Leonardo. A voz da jovem havia sido tão baixa que quase se perdeu no ambiente silencioso. Mas, de alguma forma para ele, soou como um trovão. Leonardo piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Ela estava pedindo sua comida? O restaurante inteiro pareceu congelar. Conversas foram interrompidas, talheres pararam no ar, e um garçom se aproximou com uma expressão preocupada. Antes que dissesse algo, Leonardo levantou a mão, um gesto pequeno, porém firme, pedindo para que ninguém se intrometesse. Elle olhou de novo para a jovem. Não havia vergonha em seu rosto, nem malícia, nem aquela expressão suplicante de quem quer manipular. Havia apenas cansaço e uma força estranha. Ela não pedia por si mesma, pedia pelo filho. Leonardo sentiu o peito apertar, como se algo nele tivesse se rachado de leve. Pode levar, murmurou, a voz mais baixa do que pretendia. A jovem não atacou a comida. Com cuidado, abriu uma bolsa gasta, retirou um pano limpo e embrulhou o filé e as batatas com delicadeza, como se estivesse guardando um tesouro. Leonardo continuou olhando, incapaz de desviar o olhar. Ele não sabia, ainda, mas aquela pergunta simples e aquela mãe com o bebê no colo estavam prestes a mudar o rumo da sua vida, para sempre. Leonardo permaneceu sentado, observando enquanto a jovem se afastava com passos leves, quase silenciosos. O bebê repousava em seus braços, com os olhos semicerrados, como se o cheiro da comida tivesse acalmado sua fome por alguns instantes. Ela não olhou para trás, apenas seguiu firme, atravessando o salão elegante, como uma visitante de outro mundo. O garçom se aproximou novamente, hesitante. Quer que eu chame a segurança, senhor? Perguntou em voz baixa. Como? Se tivesse medo de perturbar o bilionário. Leonardo desviou o olhar para ele, os olhos escuros refletindo uma mistura de sentimentos que o próprio não conseguia nomear. Não, deixe, disse com firmeza, mas de maneira calma. Garçom se retirou rapidamente, aliviado. Leonardo, porém, não conseguiu mais voltar ao estado apático de antes. A imagem da jovem e do bebê pairava na sua mente como um quadro que ele não podia ignorar. Algo nela, na forma como segurava a criança, como havia embrulhado a comida. Com tanto cuidado, mexia com ele de uma maneira que não sentia há anos. Sem pensar muito, levantou-se, pegou o paletó pendurado na cadeira e colocou sobre os ombros. Depositou algumas notas sobre a mesa, muito mais do que a conta exigia, e caminhou até a porta do restaurante.
Lá fora, o vento frio da noite o recebeu como uma onda gelada. A rua estava quase vazia, exceto por algumas pessoas apressadas e carros passando com faróis altos. Ele a viu ao longe, caminhando rápido com o bebê no colo, o casaco fino balançando. Ao vento, por um instante, hesitou. O que eu estou fazendo? Pensou, mas havia algo mais forte do que o bom senso o empurrando para a frente. Ele começou a segui-la, não de maneira óbvia ou ameaçadora. Mantinha certa distância, os passos silenciosos, atento a cada movimento dela. A jovem olhava para os lados de tempos em tempos, como quem teme ser seguida, mas parecia tão concentrada em proteger o filho do vento frio, que não percebeu a presença de Leonardo. Depois de alguns quarteirões, ela virou em uma rua mais estreita e escura, com prédios antigos e lojas fechadas. Passou por um estacionamento, abandonado até parar ao lado de um carro velho, um sedã, azul marinho, com a pintura descascada e os vidros embaçados. Leonardo parou alguns metros e ficou observando, o coração batendo mais rápido do que o normal. A jovem abriu a porta de trás do carro com cuidado e entrou com o bebê. De dentro, a luz fraca de um celular iluminou, por alguns segundos, o rosto dela. Ela ajeitou o cobertor no colo e começou a cantar baixinho, uma melodia doce e triste. Você é o meu sol, meu único sol. Leonardo sentiu um nó na garganta. Ela vivia ali, naquele carro. O homem, acostumado com mansões e jantares de luxo, se viu parado diante de uma realidade que nunca imaginou encarar tão de perto. E naquele instante, percebeu que precisava fazer algo, não por pena, mas porque, pela primeira vez em muitos anos, sentiu seu coração bater com força, como se estivesse tentando acordá-lo de um sono profundo. Leonardo passou a noite inquieto, deitado em sua cama gigantesca, rodeado de lençóis de algodão egípcio e travesseiros macios. Não conseguia afastar a imagem da jovem e do bebê, dormindo, no carro velho. Ele fechava os olhos e via o pequeno rosto da criança, as bochechas coradas pelo frio e a voz suave da mãe cantando para tentar acalmá-lo. Por que isso está me afetando tanto? Ele se perguntava. No dia seguinte, levantou mais cedo do que o habitual. Vestiu uma roupa simples, pegou as chaves do carro e saiu. Não foi para o escritório, não foi para o restaurante caro. Ele foi direto para a rua estreita onde vira o sedã azul marinho, estacionado na noite anterior. Estacionou a uma distância segura e esperou. Algumas horas depois, ela apareceu. A jovem segurava o bebê no colo e caminhava devagar, provavelmente tentando não acordá-lo. Nos braços, uma pequena sacola de supermercado com apenas 2 ou 3 itens. Ela entrou no carro com cuidado e fechou a porta, ajeitando o cobertor. Sobre a criança, Leonardo respirou fundo. Então, teve uma ideia. Não era do tipo que se envolvia com a vida de estranhos, mas algo dentro dele dizia que precisava fazer alguma coisa. Naquela noite, antes de voltar para casa, passou em uma farmácia, comprou fraldas, um pacote de lenços umedecidos e uma lata de leite em pó para bebês. Também pegou uma garrafa térmica e alguns alimentos prontos. Colocou tudo em uma sacola e voltou para o estacionamento onde ela estava. Ele não queria assustá-la. Então, quando viu que a luz do celular dentro do carro havia se apagado, deixou a sacola cuidadosamente encostada na porta do motorista e foi embora, sem fazer barulho. Na manhã seguinte, voltou ao local, escondeu-se atrás de um muro e viu, quando a jovem abriu a porta do carro, ela parou ao ver a sacola. Olhou em volta, desconfiada. Seus olhos examinaram a rua vazia, mas não encontrou ninguém. Com cuidado, pegou a sacola e olhou dentro. Por um momento, Leonardo pôde ver o alívio em seu rosto. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso. Um sorriso tão pequeno, mas tão real, que fez o peito dele apertar. Ela não parecia acreditar que alguém poderia fazer aquilo sem querer algo em troca. Então, enquanto a jovem alimentava o bebê com o leite em pó, Leonardo sentiu algo diferente. Não era pena, não era caridade. Era um desejo profundo de protegê-los, mesmo sem entender o porquê. Ele se prometeu: amanhã trarei mais. E assim começou uma rotina silenciosa. Todos os dias, ele deixava pequenas doações ao lado do carro. Roupas quentinhas, frutas, sopas embaladas, fraldas. E todos os dias, observava de longe quando ela encontrava os presentes, cada vez menos desconfiada e cada vez mais grata. Mas Leonardo sabia que mais cedo ou mais tarde, ela iria perceber. E talvez
fosse hora de se aproximar. Os dias se tornaram frios e cinzentos. O vento cortante parecia atravessar até o metal do velho Saddam, onde Emily e o pequeno Lucas se abrigam. A cada madrugada, ela acordava com medo de o bebê adoecer naquele ambiente úmido e gelado. Mas naquela noite, o medo virou realidade. Lucas estava inquieto desde o fim da tarde. Chorava sem parar, e a testa queimava em febre. Emily tentou de tudo. Molhou um pano com a pouca água que restava na garrafa para esfriar o corpinho dele. Balançou-o no colo cantando baixinho, mas nada parecia acalmar o bebê. O choro foi se tornando mais fraco, mais espacado, até se transformar em um silêncio que gelou o coração dela. Emily encostou o ouvido no peito do filho. O coração dele batia, mas o ar parecia preso. O peito subia e descia com dificuldade. Não, por favor, não faz isso comigo, sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Desesperada, ela pegou o celular antigo, cuja bateria estava quase no fim. Procurou pelo único número salvo nos contatos Leonardo Cortez. Ela nunca o havia chamado. Nem sequer sabia por que ele havia começado a ajudá-la com aquelas doações anônimas. Talvez fosse culpa, talvez caridade, mas agora nada disso importava. As mãos tremiam tanto que mal conseguiu digitar a mensagem. Por favor, Nose. Por um instante, o silêncio do celular pareceu zombar dela. E se ele não respondesse? E se tivesse feito aquilo apenas por pena? Mas então, menos de 5 minutos depois, faróis potentes iluminaram o estacionamento. Emily, o bebê contra o peito, escondeu o rosto no casaco fino, o coração disparado. O SUV preto parou ao lado do Saddam com um ronco grave. A porta do motorista se abriu e Leonardo desceu às pressas. A expressão grave, Emily, tentando controlar a própria ansiedade. Aqui, a voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Quando ele abriu a porta do carro, a luz do poste revelou o estado dela. Os olhos vermelhos de choro, os cabelos bagunçados e o bebê pálido nos braços. Ele está com febre, não consigo. A voz dela se quebrou. Leonardo não pensou 2 vezes. Tirou o paletó e envolveu os dois com um tecido quente. Vamos agora, disse, pegando o bebê nos braços com cuidado. Emily hesitou por um instante, mas quando viu o olhar firme dele, sem julgamento, apenas preocupação, sentiu uma onda de alívio percorrer o corpo. Leonardo correu de volta para o SUV, colocou Lucas no banco traseiro e abriu a porta para Emily segura e firme. Ele vai ficar bem, prometeu, sem saber se estava tentando convencê-la. Assim, enquanto o carro acelerava pelas ruas em direção ao hospital, Emily chorava silenciosamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que, talvez, não estivesse mais sozinha. O SUV preto cortava as ruas da cidade como uma flecha. O ronco do motor ecoava pelas avenidas vazias enquanto Leonardo apertava o volante com força. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, agora estavam cheios de urgência. No banco de trás, Emily segurava Lucas com as mãos trêmulas, tentando manter o bebê acordado. O corpinho dele estava quente demais, e a respiração cada vez mais fraca. Aguenta firme, meu amor. Mamãe está aqui. Ela murmurava entre lágrimas, embalando o pequeno, com o máximo de delicadeza. Leonardo lançou um rápido olhar pelo retrovisor. O coração dele apertou ao ver o desespero nos olhos. Era o mesmo desespero que ele vira no espelho anos atrás, quando aguardava notícias da esposa e da filha, que nunca voltariam. Mas desta vez, ele não deixaria a história terminar assim. Fique com ele acordado, Emily. Fale com ele. Faça qualquer coisa, pediu com a voz firme, mas carregada de emoção. Emily assentiu, mesmo com a voz embargada. Filho, olha para mamãe. Você é forte. Você vai ficar bem. O carro entrou derrapando no estacionamento do hospital particular mais próximo. Antes mesmo que o veículo parasse completamente, Leonardo já estava fora, abrindo a porta de trás e pegando Lucas nos braços. Socorro! Precisamos de atendimento agora! Gritou, sua voz ecoando pelo saguão iluminado. Os funcionários hesitaram ao ver o homem de terno segurando um bebê com uma mulher mal vestida ao lado. Mas quando um dos enfermeiros pareceu hesitar, Leonardo explodiu. Se alguém perder um segundo com burocracia, eu compro este hospital e mando todos embora. Corram! As palavras dele foram como um comando. Em segundos, uma equipe médica correu com uma maca. Um médico experiente pegou Lucas com cuidado e correu para dentro da ala pediátrica, seguido pelos enfermeiros. Emily caiu de joelhos no chão,
soluçando de alívio e exaustão. Leonardo se agachou ao lado dela e colocou uma mão em seu ombro. Ele vai ficar bem. Ela olhou para ele, os olhos marejados, sem conseguir dizer nada. Minutos depois, uma enfermeira voltou com notícias. O bebê está estabilizado, a febre está baixando e ele será monitorado durante a noite. Vocês chegaram a tempo. Emily soltou um suspiro longo, as lágrimas agora escorrendo silenciosas. Ela se deixou cair na cadeira da recepção, o corpo todo tremendo. Leonardo sentou ao lado dela. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Ali, no frio de um hospital, sem contratos, sem riquezas, sem máscaras. Ele não era o bilionário Leonardo Cortez, era apenas um homem tentando salvar uma vida, e talvez salvar a si mesmo no processo. O relógio na parede marcava quase 3 da manhã. O corredor do hospital estava silencioso, exceto pelo som ritmado dos monitores cardíacos vindos dos quartos próximos. Emily estava sentada em uma cadeira dura de plástico, o corpo curvado de exaustão, mas os olhos fixos na porta do quarto, onde Lucas dormia após o susto. Leonardo estava ao lado dela, ainda vestindo o mesmo terno amarrotado. O paletó, que ele havia usado para proteger mãe e filho do frio, estava dobrado sobre a cadeira ao lado. Por um instante, ele não parecia o bilionário dos jornais, mas apenas um homem comum, cansado e humano. Emily suspirou fundo, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair de novo. Eu não sei como te agradecer, disse ela, com a voz rouca. Leonardo a olhou com seriedade, mas seus olhos estavam mais suaves do que nunca. Não precisa agradecer. Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer. Ela soltou uma risada amarga. Qualquer um. Até hoje ninguém nunca parou para perguntar se eu precisava de ajuda. Até o Senhor aparecer, eu estava sozinha nesse mundo. Leonardo sentiu um nó apertar sua garganta. Por um momento, ficou em silêncio. Depois, falou com uma sinceridade que o surpreendeu. Eu também estava. Emily ergueu os olhos para ele, confusa. Ele respirou fundo antes de continuar. Perdi minha esposa e minha filha num acidente, há 10 anos. Desde então, eu simplesmente existo. Trabalho, acumulo dinheiro, mas cada noite eu volto para casa e o silêncio me devora. Emily sentiu o peito apertar. Ela não esperava ouvir algo assim de um homem como ele. Naquele instante, percebeu que a dor deles, embora diferente, os aproximava. De alguma maneira, eu estava estudando para ser enfermeira. Começou ela, olhando para o chão. Mas aí, fiquei grávida. O pai do Lucas desapareceu quando contei. Meus pais me viraram as costas, e eu fiquei sem ninguém. Desde então, faço o que posso para manter meu filho vivo. Leonardo ficou sem palavras. Havia uma força nela, um tipo de coragem que ele nunca vira em ninguém. E pela primeira vez em anos, sentiu algo florescer dentro dele. Algo quente, quase como esperança. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Pelo contrário, era como se naquele momento as feridas deles se reconhecessem. Emily fechou os olhos por um instante, exausta. Por que o Senhor está fazendo isso? Por que ajudar alguém como eu? Leonardo respirou fundo. Porque eu sei como é não ter mais nada. E porque, pela primeira vez em muito tempo, eu quero me importar. Emily o olhou nos olhos. Pela primeira vez, desde que o conhecera, viu o homem por trás da riqueza e das manchetes. Ele não era apenas um bilionário, era alguém tentando encontrar o caminho de volta para o próprio coração. O sol da manhã começou a entrar pelas grandes janelas do hospital, tingindo o corredor de tons dourados. Emily segurava a mãozinha de Lucas, agora dormindo tranquilamente no berço do quarto. A febre tinha baixado, e a respiração dele estava mais leve. Depois de horas de tensão, ela finalmente sentia o coração mais calmo. Leonardo permanecia em pé, encostado na parede, observando mãe e filho. Havia algo naquela cena que o desarmava completamente. Emily, exausta, mas ainda assim atenta ao menor suspiro do bebê. E Lucas, tão frágil e inocente, segurando o dedo da mãe como se aquilo fosse o suficiente para mantê-lo seguro no mundo. Quando Emily levantou os olhos, encontrou o olhar dele. Não havia pressa, nem julgamento, apenas uma tranquilidade estranha, como se ambos soubessem que aquela conexão ia além de palavras. Eu não posso voltar para o carro, disse Emily de repente com a voz baixa. Ele ainda está frágil, e eu não quero que ele adoeça de novo. Leonardo assentiu. Você não vai voltar para aquele carro.
Ela regalou os olhos. Como assim? Eu já decidi. Vou colocar vocês dois em um apartamento decente. Não é caridade, Emily. É só lugar quente para vocês recomeçarem. Emily balançou a cabeça, insegura. Eu não sei se posso aceitar. Que vai querer em troca? Leonardo se aproximou e falou com firmeza, mas sem perder a gentileza. Nada. Só quero que você e o Lucas estejam seguros. As lágrimas encheram os olhos de Emily, mas ela rapidamente as enxugou, como quem já está acostumada a ser forte o tempo todo. Eu não sei nem o que dizer, então não diga nada, respondeu Leonardo com um leve sorriso. No dia seguinte, após Lucas receber alta, um carro aguardava na porta do hospital. Emily hesitou ao ver o motorista uniformizado. E o veículo luxuoso sentia como se estivesse entrando em um mundo que não era dela. Não se preocupe, disse Leonardo, notando o desconforto dela. É só transporte. Eu mesmo escolhi um apartamento modesto. Não quero que você se sinta deslocada. Quando chegaram, Emily ficou em silêncio diante da porta do novo lar. Era um pequeno apartamento com paredes claras, 2 quartos, e uma janela grande por onde a luz do sol entrava, aquecendo o ambiente. Não havia luxo, mas havia algo que ela não sentia há muito tempo: segurança. Ao entrar, ela encostou-se na parede, abraçando Lucas contra o peito. As lágrimas, desta vez, caíram livres. Você realmente fez isso por nós. Leonardo ficou parado na porta, sem saber o que fazer com as próprias mãos. Vocês merecem um lugar para chamar de casa. Emily o olhou por um longo momento, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela sorriu. Não um sorriso de agradecimento, mas um sorriso real, como se pela primeira vez sentisse esperança. Leonardo sentiu o peito se aquecer. Ele não sabia explicar, mas naquele instante percebeu que estava investindo em algo muito maior do que qualquer empresa ou fortuna. Estava investindo em 2 vidas, e talvez na própria redenção. Os primeiros dias no novo apartamento foram estranhos para Emily. Acostumada ao banco frio do carro e ao medo constante de ser acordada por um policial ou pela fome do filho, o silêncio e o calor do pequeno lar pareciam quase irreais. Ela passou horas observando Lucas dormir no berço que Leonardo mandou instalar. O bebê estava mais corado, os olhinhos curiosos, explorando o novo ambiente. Emily, no entanto, ainda tinha o coração pesado. Parte dela sentia medo. Será que era certo confiar tanto em alguém como Leonardo Cortez? Mas cada dia ao lado dele parecia desarmolar um pouco mais. Leonardo vinha à visita. Todos os dias após o trabalho. Trazia frutos, pequenas compras e até alguns brinquedos para Lucas. Ele nunca chegava com um ar de benfeitor, sempre com um sorriso tímido e a mesma frase: posso segurar ele hoje? No início, Emily hesitou em deixar Lucas em seus braços, mas quando viu a maneira como Leonardo olhava menos com um misto de admiração e medo de quebrar algo tão pequeno, percebeu que havia sinceridade nele. Certa tarde, Emily observou da cozinha enquanto Leonardo, sentado no sofá, tentava dar a mamadeira ao bebê. Assim não, ele engasga, alertou ela, tentando segurar o riso. Estou tentando, mas ele é exigente, igual a mãe dele, respondeu Leonardo com um sorriso. Emily cruzou os braços, fingindo estar ofendida. Exigente? Não, apenas cautelosa. Eles riram juntos pela primeira vez. Foi um riso leve, quase esquecido por ambos. Passa. Das semanas, Leonardo começou a perceber detalhes que nunca tinha notado antes. O choro de Lucas às 3 da manhã. O jeito como Emily embalava o bebê, até ele adormecer novamente. O cansaço escondido nos olhos dela enquanto ainda assim sorria para o filho. Era diferente de qualquer vida que ele já conhecera. Contrato bilionário, nenhuma reunião de negócios o havia preparado para aquela realidade. Mas ele estava disposto a aprender. Uma noite, enquanto Lucas dormia, Emily e Leonardo ficaram sentados na varanda, cada um com uma caneca de chá quente nas mãos. O vento frio passava devagar, mas ali dentro o ambiente estava acolhedor. Você não precisava ter feito nada disso, disse Emily, olhando para a rua lá embaixo. Eu não sei o que te fez querer ajudar, mas obrigada. Leonardo a encarou por um momento, os olhos carregados de uma verdade que ele mesmo só começava a entender. Talvez porque pela primeira vez em anos, eu sinto que ajudar você está me ajudando também. Emily desviou o olhar, sentindo o peito apertar. Havia algo diferente em Leonardo, e algo dentro dela começava a mudar também. A tarde estava calma. O sol entrava pelas cortinas claras da sala,
iluminando o pequeno apartamento com uma luz dourada. Emily estava sentada no tapete com Lucas no colo, rindo enquanto o bebê balbuciava palavras que só faziam sentido para ele. Leonardo, recostou no batente da porta, observava a cena com um leve sorriso, mas a tranquilidade foi interrompida por uma batida hesitante na porta. Emily congelou. Poucas pessoas sabiam onde ela estava há menos, e a maioria delas eram médicos ou assistentes sociais. Eu atendo, disse Leonardo, caminhando até a porta. Do outro lado, uma mulher de meia-idade, com os cabelos presos e um coque desfeito, estava parada. O rosto dela carregava as marcas do tempo e dos arrependimentos. Seus olhos, vermelhos e marejados, subiram lentamente até encontrar os de Leonardo. Eu estou procurando minha filha, disse a mulher, com a voz tremendo. Emily ouviu da sala e sentiu o coração disparar. Lentamente, ela se levantou, ainda com Lucas nos braços, e caminhou até a porta. Quando os olhos dela encontraram os da mulher, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Mãe, murmurou Emily, quase sem voz. A mulher levou a mão à boca, sufocando um soluço. Emily, eu não sabia como te procurar. Passei noites imaginando se você estava bem, se o bebê tinha sobrevivido. Sobrevivido? A voz de Emily saiu carregada de dor e ironia. Você me virou as costas quando eu mais precisei. Eu estava grávida, assustada, e você simplesmente me expulsou. As lágrimas escorreram pelo rosto da mãe de Emily. Eu sei, eu fui horrível, e todos esses anos eu me torturei por isso. Achei que estava fazendo certo, mas eu estava errada. Eu sinto tanto, filha, tanto. Leonardo, percebendo o peso do momento, recuou alguns passos, dando espaço para as duas. Emily apertou Lucas contra o peito. Ela podia sentir o coração batendo tão rápido que parecia querer sair pela garganta. Havia uma parte dela que desejava mandar a mãe embora e fechar a porta para sempre, mas outra parte, aquela que ainda se lembrava de como era ser filha, hesitava. Ele se chama Lucas, disse Emily, depois de um longo silêncio. Ele tem um sorriso que ilumina qualquer lugar, e eu criei ele sozinha, porque ninguém mais quis. A mulher deu um passo à frente, mas parou, respeitando a distância. Eu sei que não mereço, mas posso conhecê-lo? Emily respirou fundo, as lágrimas finalmente caindo. Olhou para Lucas, que agora olhava curioso para a avó que nunca conhecera. Eu não sei se estou pronta para perdoar, mas ele merece conhecer a avó. A mãe dela sorriu em meio às lágrimas. Obrigada, obrigada. Leonardo assistia à cena, em silêncio, sentindo algo apertar o peito. Ele sabia o peso de perder uma família, e agora estava vendo alguém tentando reconstruir uma. Meses se passaram desde aquela tarde em que o passado de Emily bateu à porta. Aos poucos, ela e a mãe começaram a reconstruir a relação. Não foi fácil. As conversas eram cheias de pausas longas e lágrimas, mas havia também abraços tímidos e pedidos de desculpas sinceros. Lucas, no entanto, não parecia ter dificuldades em aceitar a nova presença em sua vida. A cada visita da avó, o bebê a recebia com risadinhas e braços estendidos, como se soubesse que o amor sempre merece uma segunda chance. Leonardo acompanhava tudo à distância. Ele havia se tornado uma parte natural da vida de Emily e Lucas. Passava finais de semana com eles, aprendendo coisas simples como esquentar mamadeira e trocar fraldas, tarefas que um dia ele jamais imaginou fazer. Mas havia algo dentro dele que crescia a cada dia. Certeza. Era uma tarde ensolarada de primavera quando Leonardo decidiu agir. Emily estava no parque com Lucas, sentada em um banco, enquanto o menino, agora com 1 ano, dava seus primeiros passos cambaleantes sobre a grama verde. O sorriso dela, ao ver o filho andar pela primeira vez, fez o coração de Leonardo disparar. Ele respirou fundo e caminhou até eles. Na mão, um pequeno estojo de veludo branco. Emily chamou suavemente. Ela ergueu os olhos, surpresa com um tom diferente na voz dele. Leonardo, tá tudo bem? Ele se ajoelhou diante dela, sem se importar com os olhares curiosos das pessoas ao redor. Na noite em que você me pediu os restos de um jantar, eu pensei que estava ajudando você, mas a verdade é que você salvou a minha vida. Você me trouxe de volta quando eu já não sentia nada além de vazio. Emily levou a mão à boca, os olhos marejando. Leonardo. Ele abriu o estojo, revelando um anel simples, porém elegante. Não quero mais que você enfrente o mundo sozinha. Eu quero estar ao seu lado, não como um salvador, mas como alguém que aprendeu a amar de novo. Graças a você e ao Lucas. Emily
Você aceita se casar comigo? Emily sentiu as lágrimas caírem livres, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Sim, sim, eu aceito, disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Lucas, sem entender nada, bateu palminhas e correu para segurar a perna de Leonardo. Papai, balbuciou pela primeira vez. O coração de Leonardo se apertou. Ele ergueu o menino no ar e o abraçou com força, como se prometesse protegê-lo para sempre. Ali, naquele parque, sob o sol morno da primavera, uma nova família nascia, não pela perfeição, nem pelo sangue, mas pelo amor construído nas ruínas do passado e pela coragem de recomeçar.